Nesta aula, eu abordo como o estresse pode ser eliminado da nossa vida, o que é o estresse, como ele se instala e como a gente elimina, principalmente os cuidados maiores com o nosso cérebro, órgão que comanda todo o nosso organismo. E também crenças limitantes. Quais as crenças que são limitantes que hoje não servem mais em sua vida, mesmo sendo crenças que já acompanham há muito tempo? Afinal, as mudanças estão aí e estão cada vez mais aceleradas, então a gente precisa correr, certo? Sabe qual é o meu desafio aqui nessa aula hoje? É te convencer que, apesar de todo o caos que possa estar na tua vida, ao teu redor, a gente pode sim se comportar de uma forma equilibrada, se sentir bem, dormir bem, estar tranquilo e centrado, focado, produtivo. Ah, Isabel, quanta coisa! E tudo ao meu redor está um caos e eu estou assim? Não é muito frio isso? Você tem certeza que dá certo? Vamos ver. Se você é uma pessoa que acredita que o mundo externo força você a ter medo da violência, das condições de desemprego, da crise, você acredita que o mundo externo faz você ter medo o tempo inteiro na sua vida? Será que você é uma pessoa que acredita que você precisa ter raiva porque os colegas de trabalho puxaram o seu tapete, ou em algum momento de sua vida você sofreu bullying, ou ainda porque as pessoas estão mentindo à sua volta ou estão te enganando? Você precisa ter raiva por isso? Você acredita que se o seu filho ou sua filha sai para a festa e você dorme tranquilamente como um anjinho, sem ficar preocupada, sem ficar sem dormir, você é uma pessoa normal ou não? Você acredita que isso não é normal e você puxa culpa se você faz isso, se você dorme tranquilo enquanto ele ou ela está festando? Você acredita que você começou cursos, tratamentos, treinamentos, mudanças de hábito, de comportamento, acompanhamento com psicoterapeuta, acompanhamento com nutricionista, com fisioterapeuta e não deu continuidade? Porque nada dá certo com você? Porque com o outro dá certo e com você não? Porque o outro tem mais capacidade e você não? Ou talvez porque o outro nasceu em berço de ouro e você não? Deixa que a negatividade se instale e a inveja cresça? Ou, se você não acredita em nada disso, mas está numa condição onde você não está conseguindo mudar coisas que você quer na sua vida, então você está na hora certa, no lugar certo, no momento exato para a sua mudança. E vamos mudar de uma forma leve, tranquila, pausada. Vamos aprender muita coisa e fazer a transformação correta, porque tudo na vida da gente tem método. Tudo na vida da gente tem uma sequência lógica. Se a gente não segue método e não segue sequência lógica, não dá certo mesmo, então a culpa não é sua. A culpa não é sua. E puxar culpa não adianta de nada. Só faz com que a gente fique com a autoestima rebaixada. Então, sem culpas. Vamos começar a nossa aprendizagem, a nossa transformação. Antes da gente começar, vou te fazer um pedido muito importante e gostaria que você realmente levasse a sério. Desligue o celular, saia das redes sociais, feche a porta e fique com você mesmo e comigo, é claro. Vamos aproveitar esse momento juntos, sozinhos, para focar realmente na transformação e dar certo todo o conteúdo e os exercícios que a gente vai trabalhar. Vamos começar então, depois de você ter feito tudo isso, já fez? E pegou papel
papel e caneta, porque vai precisar anotar algumas coisas. Mesmo com o material que você já tem, você precisa anotar algumas coisas. Quando a gente anota, a gente fixa o que a gente está aprendendo, ok? Então, é muito importante que você anote e fixe esse conteúdo de uma forma mais intensa, com uma melhoria para você. Vamos fazer então o primeiro exercício. Vamos focar, vamos trabalhar o nosso cérebro com os dois hemisférios ao mesmo tempo para ficar bem focado, com 2 exercícios simples. Primeiro exercício, olha só, vamos fazendo assim e estamos focando, integralizando os hemisférios cerebrais. Se você se sentir ridículo, o máximo que posso deixar você fazer é rir um pouquinho, ok? Vamos fazendo. Acompanhe, não me deixe só. E outro exercício, você vai colocar a mão no peito, a outra no estômago e vai inspirar profundamente, puxando o ar para trás e soltar devagarzinho. Eu vou fazer uma vez primeiro, você me acompanha e depois fazemos juntos, ok? Então, da seguinte forma, inspira. Até esvaziar tudo. Se ficar um pouquinho tonto, não se assuste, é assim mesmo, ok? Então vamos lá, inspirando. Isso faz com que, parece que a gente tem uma peninha aqui e tenta deixar a pena flutuando, ok? Então fazer 3 vezes esse exercício de respiração faz com que a gente se concentre melhor. Vamos lá? Mão no peito, o outro no estômago e inspirando e puxando para trás. Até acabar o ar. E agora sim, estamos prontos para começar o nosso conteúdo. Quando a gente não é protagonista da própria vida, ou seja, quando a gente coloca o barquinho na correnteza, não exercita o autoconhecimento, pode facilmente perder-se na jornada da vida, principalmente quando ocorre um trauma, uma perda. Já atendi muitas pessoas desestruturadas por não saber viver sozinhas, não ter uma estrutura emocional suficientemente forte para transpor os obstáculos comuns à nossa vida. Já atendi muitas pessoas com síndrome de Peter Pan, com dificuldade de crescer ou complexo de Cinderela, esperando ser cuidada. Temos que entender que há muito benefício para a vida se mudarmos para sermos protagonistas de nossa vida. O equilíbrio razão-emoção é que nos dá a inteligência necessária para viver de forma saudável, deixando de ser ansioso para ter foco no agora e dobrando a produtividade, aumentando a energia para estar de bom humor nas reuniões com amigos, com a família. O equilíbrio razão-emoção é que nos dá a inteligência necessária para estabelecer relações saudáveis, duradouras, de cumplicidade e que geram um crescimento mútuo, que nos dá o discernimento suficiente para não ficarmos em relações vampirizantes que acabam com nossa autoestima, com a nossa energia emocional. É esse equilíbrio que evita doenças, que mantém a imunidade na dose certa, que nos motiva para a realização, que nos propicia mais resiliência para lidar com as mudanças constantes com o novo. Você talvez ache exagero, mas eu lido com isso todos os dias. Pessoas que surtam por não ter estrutura emocional para lidar com perdas. Pessoas que não querem mais viver, pois perderam o sentido da vida. Muitas vezes, o que achamos que é simples ataque de frescura é uma doença vinda do estresse diário e das crenças construídas de forma errada. Concordo com você que olhar para dentro dói muito. Não jogar a culpa em alguém ou em alguma coisa é mais difícil. Assumir o real papel de protagonista de nossa história não é fácil. Por isso, não são todos que tentam.
Ou não são todos que conseguem. E você que está aqui é um ser diferenciado. Ter a coragem de avançar nessa jornada é um ato heróico. Agora então vamos falar sobre o estresse. Na nossa vida, cada vez mais estão presentes as mudanças. A necessidade de adaptação é mais rápida, intensa e constante, o que exige muito mais do nosso cérebro. É frequente ouvir pessoas cansadas, desesperançosas, que acreditam que a carga é pesada demais e têm a percepção de que nunca vão enxergar a luz do fim do túnel. Talvez esse seja seu caso, ou talvez conheça alguém que esteja nessa situação. Somos submetidos a constantes desafios emocionais, pois convivemos num momento onde a ansiedade, o estresse e a depressão são considerados um mal do século. Aumentam os atestados de saúde nas organizações, o estresse infantil, a desestruturação familiar, as separações, a obesidade, as taxas de suicídio sobem. As pessoas se sentem cada vez menos ouvidas e entendidas. A autoestima está cada vez mais baixa. A capacidade de resiliência foi embora. Aí começam os sinais no corpo. Sinais de doenças que deixamos ir se instalando por causa da nossa dificuldade de lidar com as mudanças constantes, com a pressão. A memória começa a falhar. Começam pequenos esquecimentos. Outro sinal do corpo é acordar de manhã após uma boa noite de sono muito cansado. Começam a surgir questionamentos sobre a nossa própria competência. São as autodúvidas. Apatia e desinteresse pelas coisas que antes davam prazer. Doenças como gripes, gastrite, retração de gengiva, problemas dermatológicos, entre outros, começam a aparecer. Caso o estresse continue, a pessoa cada vez mais se sentirá exaurida, sem energia, depressiva, com crises de ansiedade e desânimo. E, infelizmente, termos como estresse, ansiedade, depressão foram banalizados e muitos acreditam que é frescura, que é só ter força de vontade, que é só a pessoa se esforçar. Mas não é nada disso. É doença e a pessoa precisa de tratamento, precisa ser levada a sério para poder superar. Vamos então conhecer melhor o que é o estresse. Estresse caracteriza um estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio interno do organismo. É por isso que, às vezes, em momentos de desafio, nosso coração bate rápido demais, o estômago não consegue digerir a refeição e a insônia muitas vezes ocorre. O estresse, ou síndrome da adaptação geral, caracteriza um mecanismo de defesa do tipo luta-fuga, que é vital na vida selvagem, porém que vem disparando de forma errada na nossa vida devido às atribulações da vida moderna. Que tal fazermos um teste? Anote quantas vezes na última semana você sentiu o sintoma descrito abaixo. Número 1. Tensão muscular, tais como aperto de mandíbula, dor na nuca, entre outros. 2. Hiperacidez estomacal, azia, sem causa aparente. 3. Esquecimento de coisas corriqueiras, como o número do telefone que usa com frequência, onde pôs as chaves, etc. 4. Irritabilidade excessiva. 5. Vontade de sumir. 6. Sensação de incompetência, de que não vai conseguir lidar com o que está acontecendo. 7. Pensar em um só assunto ou repetir o mesmo assunto. 8. Ansiedade. 9. Distúrbio do sono, dormir demais ou de menos. 10. Cansaço ao levantar. 11. Trabalhar com um nível de competência abaixo do seu normal. 12. Sentir que nada mais vale a pena.
Agora, na sua anotação, leve em consideração apenas os sintomas que apareceram mais de 4 vezes na última semana. Vamos lá, o resultado é tchan, 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 tchan! Se você não assinalou nenhum item, parabéns! Seu corpo está em pleno funcionamento no que se refere ao estresse. Se você assinalou de 1 a 3 itens, a vida pode estar um pouco estressante para você. Avalie o que está ocorrendo. Veja o que está exigindo demais da sua resistência. Pode ser o mundo lá fora, pode ser você mesmo. Fortaleça o seu organismo. De 4 a 8 itens assinalados, seu nível de estresse está alto. Algo está exigindo demais do seu organismo. Você pode estar chegando ao seu limite. Cuidado! Considere uma mudança de estilo de vida e de hábitos. Analise em que o seu próprio modo de ser pode estar contribuindo para a tensão que está sentindo. Mais de 8 itens assinalados. Seu nível de estresse está altíssimo. Nossa, precisa ter muito cuidado. Procure a ajuda de um profissional. Sem dúvida, você tem fontes de estresse representadas pelo mundo ao seu redor. Pode ser família, ocupação, sociedade, e tem fontes externas, que é o seu modo de pensar, de sentir, de ser, com as quais você precisa aprender a lidar muito melhor. Vamos começar a mudar. O primeiro passo é saber que o excesso de tensão, que não é normal, é chamado de estresse e não estresse. E de onde vem? Pode vir de fontes externas, como profissão, falta de dinheiro, brigas, assalto, perdas, falecimentos. Ou de fontes internas, como o modo como interpretamos determinados eventos, o modo como pensamos sobre as situações da vida, o mundo, as pessoas. Tudo pode gerar e até piorar nosso estado de estresse. Mas como? Imagine que alguém está andando na rua com um amigo e de repente surge um cachorro. Um reage com medo, foge, grita e o outro faz um afago no cachorro. O que difere o modo de reagir dessas duas pessoas diante desse estímulo que é o cão? A reação positiva ou negativa é motivada pelo tipo de interpretação que fazemos da situação. Tem a ver com a nossa formação, com as crenças que desenvolvemos. Mas as crenças veremos mais à frente. Calma! Podemos prevenir e corrigir o estresse mudando as crenças, como veremos mais à frente. Mas podemos também prevenir e corrigir o estresse cuidando muito bem do nosso cérebro. Todos os nossos pensamentos, sentimentos e ações estão diretamente ligados ao cérebro, assim como tudo em nossa vida. Então, uma crença fundamental a ser assimilada, tomada como uma verdade absoluta, é a importância dos cuidados diários com o nosso cérebro. Mantendo o cérebro saudável, equilibrando bem todas as suas químicas através de uma série de ações diárias, evitamos o envelhecimento precoce dos neurônios e garantimos o sucesso no nosso autocontrole. O cérebro progride com novidades, por isso precisamos evitar permanecer rígidos em crenças e valores que um dia nos foram ensinados e a gente viveu como se fossem eternamente nossos, pois na maior parte das vezes não nos pertencem, bem como podem ser descartáveis ao longo da nossa vida. A maneira como a gente direciona os nossos pensamentos, os nossos hábitos, crenças, valores, comportamentos, permitem que a gente aproveite melhor o potencial das células cerebrais ou não. Esse nível de aproveitamento depende dessa série de cuidados que precisamos ter com o nosso cérebro, desde que nascemos e durante toda a vida. É um compromisso eterno conosco que deve ser pensado e repensado com muito carinho. Podemos cuidar do nosso cérebro desde que levantamos até ir deitar, com alguns minutinhos apenas e com simples ferramentas. Quer ver? Ao levantar,
Nossos órgãos estão todos em repouso e precisam de tempo para despertar. Então, se espreguice, dê um sorriso para si mesmo, dê um alto abraço, espere todos os seus órgãos acordar, depois vire de ladinho e aí sim pode levantar. Realize suas rotinas matinais em sintonia com você, com foco e leveza. Faça movimentos leves, não corra, fique centrado e focado. Ao alimentar-se, mastigue devagar, sinta o cheiro e o gosto dos alimentos. E isso ativa várias áreas diferentes do cérebro. Aí a gente está ativando a plasticidade neuronal. Ao tomar banho, sinta a água limpando todas as impurezas, físicas ou não. Vá pensando em tudo aquilo que você quer limpar, lavar, deixar correr na sua vida. Pode ser raiva, pode ser medo, pode ser angústia, pode ser apego, o que você quiser. Tome um banho e limpe por dentro e por fora. Sinta toda a sua circulação, o sangue indo, vindo, num fluxo leve e fluido. Lembre-se que a circulação nutre todos os seus órgãos, nutre toda a sua vida. Ao sair de casa, sinta a temperatura do dia na sua pele, o calor do sol, o frio do vento. E veja que as diferenças é que fazem somar a nossa vida. Não reclame do calor, da chuva, do frio. Não reclame, porque isso destrói neurônios. Reclamações, negatividade destrói neurônios. Ao longo do dia, você pode também fechar os olhos por 2, 3 minutinhos e mentalizar cenas bem coloridas, mas bem coloridas como esta que está aqui. Podem ser flores, paisagens, pássaros exóticos, o que você quiser. Mas tudo bem colorido. Isso aumenta as químicas cerebrais que geram sensação de conforto e de bem-estar. Pode perguntar para um monte de pacientes ou alunos que participaram dos meus programas de desenvolvimento. Dá certo! Com certeza a gente pode enganar o cérebro quando a gente não está bem e dizer para ele, para o nosso querido cérebro, que pode ficar bem felizinho, pois precisamos continuar trabalhando, estudando, vivendo bem. Outra ferramenta gratuita e simples é rir muito. O bom humor afasta sinais de senilidade, de velhice. O riso é um dos nossos maiores aliados na preservação da nossa qualidade de vida. A alegria fortalece o corpo e a mente, além de nos preparar para enfrentar de forma muito mais adequada tempos difíceis, tempos de crise. O que o riso pode fazer por nós? Rir fortalece o sistema imunológico. Mesmo em momentos de nervosismo, o riso pode reduzir o estresse e a ansiedade. Rir atenua a dor porque libera endorfina, hormônio produzido no cérebro que produz a sensação de bem-estar e alivia a dor. Rir diminui a pressão arterial. No sistema cardiovascular, rir aumenta a frequência cardíaca. Isso promove a vasodilatação das artérias, ocasionando uma queda de pressão que é muito boa para os hipertensos, para as pessoas que sofrem de pressão alta. O riso tem muitos mais benefícios. Poderia ficar aqui falando horas, mas não dá, senão vocês vão embora. Tem muitas mais ferramentas também, como essas que falei aqui, para cuidar do cérebro, que tiram as desculpas de qualquer um de nós de falta de tempo, de dinheiro. Você viu aqui, tudo comprovado cientificamente, e você pode e deve ser sempre mais feliz, mais saudável. Depois de tudo isso que nós vimos sobre o estresse, você já deve estar convencido de que é fundamental a mudança. Toda essa mudança de postura frente à vida é que leva a gente ao caminho certo e vai traçando. Eu sempre falo que o nosso cérebro é como se a gente estivesse andando por um gramado. A gente caminha sempre pelo mesmo trajeto, forma aquele
peladinho, né, na terra e a grama morre ali. E se a gente começar a passar por outros lugares, aquilo ali renasce. O nosso cérebro tem uma plasticidade neuronal. Ele está aberto a novos caminhos e a novas aprendizagens. Nós é que precisamos saber usar, fazer novos caminhos e aproveitar ao máximo essa plasticidade neuronal. Mas se mudar fosse fácil, não haveria tantos profissionais por aí, seja profissionais voltados para a mudança de comportamento nutricional, ou psicológico, ou pedagógico, de qualquer natureza. Existem muitos profissionais voltados para esse foco porque a mudança é realmente difícil. Mas a mudança, ela é difícil porque nós temos uma base de crenças já construídas e essa bagagem que a gente vem construindo, seja dos nossos pais, seja dos amigos, seja da nossa vivência na escola, ou genética, toda essa bagagem que a gente traz com a gente, que a gente vai construindo, se ela não for revista, ela pode dar um trabalho danado na nossa vida. Pode causar um dano enorme, muitas vezes irreversível. É sério, Isabel? Nossa, hoje tu tá pra ficar assustando a gente. Não, mas olha só, é bem importante a gente refletir. Eu sempre falo a respeito de uma história verídica de uma paciente minha, que tinha em torno de 80 anos, na realidade 76 anos, e ela passou mais de 30 anos sem fazer algo que ela gostava muito por causa de uma crença que ela tinha, que foi que ela trouxe, né, que ela desenvolveu e viveu lá na infância, na colônia onde ela morava em Portugal. Crenças, quando elas são trazidas na vida da gente e não são revistas, não são atualizadas, se tudo muda, como é que a gente vai ficar com as mesmas crenças? Não tem lógica. Essa paciente, ela tinha, então, qual era a crença dela? Lá no povoado dela, se acreditava que as moças que bordavam aos domingos ficavam estéreis. Elas não poderiam ter filhos. É uma crença lá do lugarejo onde ela veio, certo? Então, quando ela veio para o processo de psicoterapia comigo, com 76 anos, ela estava em depressão. E nós fizemos várias coisas juntas que foi melhorando. E um dia, numa segunda-feira, ela chegou no... Eu não me esqueço porque o domingo é que era o problema, né? Então, numa segunda-feira, ela chegou ao consultório, vou chamar de Dona Maria. A Dona Maria chegou no consultório e ela estava mal novamente. Nossa, Dona Maria, mas a senhora já tinha melhorado? O que houve? Aí ela disse, é que eu não consigo fazer o que eu gosto aos domingos e eu passo o domingo muito solitária, porque os meus filhos vão com as suas respectivas famílias, eu fico sozinha e eu não posso bordar, que é o que ela mais gostava de fazer. Ela bordava, inclusive, para doações, né, para vendas em bazares de caridade. E aí eu fiquei olhando para ela e digo, ok, Dona Maria, por que não pode bordar no domingo? Ela disse, porque do lugar onde eu vim, a crença é que a mulher que borda aos domingos não pode mais ter filhos. E aí quando ela disse isso, eu fiquei olhando e pensando, ok, vamos lá, vamos com calma pelas bordas, como é que eu vou falar que... Mas a senhora é viúva há mais de 40 anos, o que vai acontecer? Mas estava eu pensando e ela ficou me olhando e disse, mas Isabel, eu não precisava mais deixar de bordar aos domingos, porque eu não vou ter mais filho, porque eu não tenho mais relação, porque... E aí eu olhei para ela, dei um sorriso e disse, isso mesmo!
Exatamente! Então, a partir de agora, os domingos estão resolvidos. E é real, não pensa que eu tô brincando, é real. Imagina a pessoa passar mais de 30 anos da vida tendo vontade de fazer uma coisa e não fazendo, porque estava presa a uma crença que não revisou, que não olhou novamente para a situação e trouxe um novo comportamento, uma nova crença. Imagine isso. E as nossas crenças na nossa sociedade, elas estão muito relacionadas à religião, né? E não é assim. Vamos ver o que são crenças e como elas são importantes na nossa vida quando sabemos trabalhar bem as crenças e quando sabemos levar as crenças como cérebro para o caminho que a gente quer. Vamos lá? As crenças são como uma espécie de filtro das situações que a gente vive, tendo como função interpretar, julgar, classificar e processar as informações e as emoções em cada situação. Existem crenças racionais, que são as crenças fortalecedoras, que dão à pessoa condições de analisar objetivamente os problemas e encontrar soluções adequadas, ou até mesmo se adaptar e aceitar uma situação bem difícil, bem problemática. Já as crenças irracionais são uma maneira distorcida de julgar as situações que estão ligadas a uma tendência da pessoa de julgar negativamente a si mesma, ao mundo e as outras pessoas também. Essas crenças são limitadoras ao nosso crescimento e normalmente geram uma frustração danada, ansiedade e estresse. Preste bem atenção agora. Veja alguns exemplos de crenças irracionais e anote as que você tem. Mas preste atenção e anote. Algumas pessoas apresentam a crença irracional de que devem ser estimadas ou aprovadas por todas as pessoas importantes em sua vida. São pessoas que normalmente se motivam por meio da aprovação externa e que dificilmente dizem não por terem medo de desagradar os outros. Existe a crença de que deve-se ser plenamente competente, adequado e realizado sob todos os aspectos possíveis, para que se possa considerar digno de valor. Há também a crença irracional que pressupõe um mundo perfeito em que as outras pessoas ajam conforme a vontade, que aceitem sua opinião para que seus planos sejam seguidos à risca, seus resultados sejam atingidos, custe o que custar. Portanto, nesse mundo não vão existir frustrações e decepções. Uma pessoa é dependente das outras e precisa de alguém mais forte do que ela para poder confiar e apoiar-se, é outra crença irracional. Essa crença ocorre quando uma pessoa coloca a sua própria felicidade na mão de alguém, filho, marido, esposa, etc. Que é a síndrome da Cinderela, o desejo de ser cuidada. Outra crença irracional é que uma pessoa deve ficar extremamente preocupada com os problemas de outra pessoa. Essa é a típica crença de pessoas que têm a reação de esponja aos problemas de pessoas próximas ou tomam para si as dores do mundo. Misturam o caos, o sofrimento, em vez de estarem comprometidas com a pessoa, mas sem sofrer pelo outro, para assim poder ajudar. Afinal, a gente não consegue ajudar uma pessoa se a gente está também desesperado, preocupado. Imagine se no consultório eu começasse a sofrer junto com o paciente, nunca conseguiria ajudar. Imagine a gente atendendo um amigo e sofrendo e chorando e se desesperando junto, o que é que nessa situação a gente ajuda? Existe uma outra crença irracional que é que a gente deve ter um controle absoluto e perfeito sobre todas as coisas. Essa é uma das piores crenças. Exige uma pressão terrível, uma tensão muito forte das pessoas. Além das cobranças externas a que todos estão submetidos, existe ainda essa necessidade de controle interno. É como se a pessoa
não podendo deter o controle, se deparasse com sua insegurança. Se você apresentar pelo menos 3 dessas crenças, provavelmente estará produzindo muito estresse, ansiedade e sofrimento pessoal. Essas crenças erradas e que atrapalham nossa vida vêm da infância, da nossa formação, de como interpretamos o mundo à medida que a gente cresce. Por isso, fique ligado, para não fazer isso também com seu filho. Aquilo que a gente não gosta em nós ou nos nossos familiares, a gente não deve reproduzir na criação dos filhos. Por exemplo, uma criança que tenha aprendido que é extremamente necessário que as pessoas ao seu redor aprovem tudo o que faz para poder ser aceita, se tornará um adulto que tentará agradar as pessoas o tempo todo, buscando ser querido e aprovado por todos. Como isso não é possível, essa pessoa estará sempre infeliz, com um forte sentimento de estar falhando e de que não será aceita e amada por todos. Aquela criança que aprendeu a sempre colocar os outros em primeiro lugar tenderá a se transformar em um adulto que não defende seus direitos, que não sabe dizer não, que não consegue lutar pelo seu espaço e muitas vezes deixa-se prejudicar pelos outros. Tudo na nossa vida precisa de equilíbrio. Não podemos expor demais a criança, nem protegê-la em demasia. Vamos ver um pouco como se dá a formação das crenças irracionais como fonte de estresse na criança. As crenças irracionais são formadas por meio da influência dos pais, da família, do ambiente escolar, da religião, da sociedade em que a criança está inserida, pois se sabe que as contingências ambientais e familiares modelam e mantêm o comportamento da criança. As crenças irracionais mais comuns são baseadas no desejo de agradar a todos, principalmente aos pais, por medo de rejeição, de não ser querida e admirada. No medo de não ser bem-sucedido em suas atividades e aí ser criticado, punido ou decepcionar os demais. Na autodúvida quanto à inteligência, a capacidade que muitas vezes vem da comparação com os irmãos, primos, amigos. Comparar rebaixa a autoestima normalmente. Nas interpretações amedrontadoras de eventos comuns, ver muito mais perigo nas coisas, ter medo excessivo, muitas vezes por superproteção. Também as crenças irracionais mais comuns são baseadas na profecia autodestruidora do pensamento não consigo, que não pode se deixar desenvolver na criança, pois é difícil de reverter depois. Pais excessivamente exigentes ou superprotetores geram filhos perfeccionistas, ansiosos, inseguros e com muitas mais crenças irracionais. Mas fazemos isso porque queremos? Não, porque muitas vezes não nos conhecemos, não procuramos nos trabalhar na melhoria de todas essas crenças erradas e acabamos ensinando o que aprendemos. Se aprendemos errado, ensinamos errado. A não ser que a gente busque esclarecimento e que a gente esteja aberto para mudar. Nós não mudamos comportamento sem rever crenças. Uma ação fundamental, então, para a nossa transformação em seres melhores é rever crenças sempre, pois o que deu certo até aqui pode não dar mais certo amanhã. Só nós temos o poder de decidir o que vamos fazer na nossa vida, se vamos construir um fracasso colocando ela no piloto automático ou o sucesso sendo protagonistas de nossa história. Inicialmente, a gente precisa acreditar que a gente pode mudar e saber o que e como queremos mudar. Afinal, não podemos ser como a Alice, a personagem do livro Alice no País das Maravilhas, que em determinado momento da história, quando ela está perdida e trava uma conversa com o gato, ela pergunta ao gato qual caminho deve seguir e o gato retruca, perguntando aonde ela quer ir. E ela responde que não sabe. Assim, o gato responde: se você não sabe para onde quer ir, então qualquer caminho serve. Rejeite sempre qualquer crença que o mantenha triste ou infeliz. Se as crenças não ajudam, são problemas, e todos os problemas devem ser eliminados, precisam de uma solução. Cada vez que a gente aprende algo, ou que a gente muda o nosso pensamento, os circuitos cerebrais se modificam e novas conexões surgem na rede de neurônios.
Já está comprovado que a perda cognitiva com o envelhecimento pode ser evitada, mantendo o nosso cérebro saudável. Não temos mais desculpas para mudar crenças, valores, hábitos e começar a tratar, começar a ser feliz.